1 aos Coríntios 10, versículo 31, nós analisaremos esse texto em 3 momentos. Primeiro nós analisaremos a primeira parte, depois a segunda parte e depois ele como um todo. 1 aos Coríntios 10, 31, peço que os irmãos façam a leitura junto comigo. O texto nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, Tua palavra foi lida, Tua palavra será exposta. Que o Senhor venha e fale conosco, ó Deus. Atente nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, ó Pai, para a Tua palavra. Que saiamos aqui, ó Pai, mais moldados à imagem de Teu Filho. Que saiamos aqui, ó Pai, mais desejosos de buscar a Ti em tudo que nós fizermos. Essa é a nossa oração e que o Senhor abençoe, ó Pai, essa exposição. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, na última semana, todos nós sabemos que foi comemorada uma das datas mais importantes para nós cristãos, que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E na internet, então, no Instagram, você vê diversos posts sobre a ressurreição de Cristo, sobre a sexta-feira, sobre a morte, sobre a ressurreição. Você vê poucos posts sobre o sábado, mas um em especial me chamou a atenção, porque ele não foi postado na sexta, não foi postado no sábado, não foi postado no domingo. Ele foi postado na segunda-feira. E ele dizia: se a ressurreição de Cristo não muda a maneira como você vive a sua segunda-feira, você não entendeu nada sobre a ressurreição de Cristo. E partindo desse pressuposto e ampliando para o texto que nós estudaremos essa noite, como a ressurreição de Cristo muda a nossa segunda-feira, ou seja, muda o nosso dia a dia, muda a nossa vida fora daqui da igreja, o depois do domingo, a nossa vida secular, como alguns dizem. E quando nós nos debruçamos sobre esse texto, nós vemos que nos capítulos 8 e 9, Paulo então está falando aos coríntios sobre 2 coisas importantes: sobre a idolatria constante na cidade e sobre a liberdade de Paulo e do cristão frente a isso. E o capítulo 10, então, ele vem finalizar toda a defesa do evangelho, toda a defesa contra a idolatria, toda a defesa da liberdade que Paulo estava fazendo. E o capítulo 10 é basicamente um resumo com aplicações práticas. E o versículo 31, ele se encontra nessa parte. E Paulo, então, ele começa o capítulo 10 mostrando aos irmãos claros exemplos, do versículo 5 até o 12, de como alguém pode parecer povo de Deus, mas não ser povo de Deus. Ele dá o exemplo dos israelitas lá no Egito, que muitos estavam lá, pertenciam teoricamente ao povo de Deus, eram israelitas, mas eles podiam até parecer ser povo de Deus, mas não eram povo de Deus. E os irmãos que vêm aqui às quartas-feiras sabem que muitas vezes essa questão é levantada entre nós, que muitas vezes nos empregos, nas escolas, nos relacionamentos, as pessoas falam: mas aquele fulano lá não é da sua igreja? Aquele ciclano lá não é cristão, não é? E olha o que ele está fazendo. E nós muitas vezes acabamos nos colocando em uma posição de: mas então, ele é assim, eu não sou. Mas então isso nos mostra que muitas vezes pessoas podem estar na igreja, pessoas podem parecer cristãs, mas de fato não serem cristãs. E isso em questões comuns do dia a dia, não precisa ser na doutrina, não precisa ser na teologia. Esses exemplos que Paulo traz, eles serviam de advertência para o povo de Deus contra a idolatria, até em situações comuns, como comer, beber, se divertir, murmurar. Muitas situações comuns, elas podem se tornar uma idolatria. Mexer no celular pode se tornar uma idolatria.
Comer pode se tornar uma idolatria, beber pode se tornar uma idolatria. O uso do dinheiro pode se tornar uma idolatria, a família pode se tornar uma idolatria. Então Paulo ele está mostrando essas situações e advertindo aqueles irmãos contra essas situações. E logo em seguida o texto então ele vem tratar sobre duas formas contrastantes de comer e beber. Dos versículos 16 a 21, Paulo ele vem dizer, porventura, no 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E com base nisso, no versículo 21 ele finaliza, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E o que Paulo quer dizer com isso? O que o apóstolo quer dizer com esse texto? Existem duas maneiras de nós vivermos a nossa vida. Ele está falando sobre liberdade cristã, ele está falando sobre idolatria, e ele então vem falar, a partir daqui, vocês têm que encarar a vida como duas maneiras de viver. Uma para o Senhor e outra para demônios. Ou nós comemos e bebemos e vivemos para o Senhor, ou nós comemos, bebemos e vivemos para os demônios. E ele então continua até chegar nos versículos anteriores do texto que nós lemos. O texto nos guia para mostrar como um cristão ele deve agir na sua rotina. Versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, o cristão ele deve ver aquilo que é lícito, aquilo que convém, aquilo que edifica. E o versículo 26 vem mostrar por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E por que o meu foco é no versículo 26? A nossa tradução não traz, mas a Almeida Corrigida e Fiel repete isso no versículo 28. Ou seja, era uma ênfase de Paulo nesse texto. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Toda a terra é do Senhor. Toda a extensão da terra, tudo que há na terra é do Senhor. E nós cantamos isso no primeiro hino. Os bosques, a brisa, todas as coisas, elas louvam a Deus. E nós? Como nós estamos vivendo? Então o versículo 31, ele vem ser um resumo. O capítulo 10 já é uma conclusão. E o versículo 31, ele é um resumo conclusivo. Ou seja, Paulo resume toda a sua ideia, concluindo ali o que ele quer falar sobre idolatria, nas coisas comuns da vida, e como cristão ele age a partir disso. A questão não é somente se algo é permitido ou não, se algo é lícito ou não, mas a questão para o cristão é, isso que eu estou fazendo glorifica a Deus ou não? Ou eu estou fazendo isso para a glória de Deus ou não? E é nisso que nós vamos entender hoje, que o nosso tema é como viver a partir da fé. Quem esteve hoje pela manhã, participou da aula, entendeu que nós temos fé, porque o Espírito Santo de Deus é dado a nós, e nós então somos lavados, regenerados, purificados do nosso pecado, e a partir disso nós somos nova criatura. Então, como novas criaturas, nós olhamos para esse texto, nós olhamos para a vida de maneira diferente daqueles que não são novas criaturas, aqueles que não têm fé em Deus. Então a fé ela nos leva a ver a vida de uma maneira diferente. E o primeiro ponto, que está no primeiro versículo, na primeira parte do versículo, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. A ideia aqui é que tudo tem um propósito. Nós fazemos todas as coisas com algum propósito. Nós nos relacionamos, nós estamos na igreja, nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos divertimos com algum propósito. Existe algum propósito nisso. Todos nós fazemos, crentes e descrentes, sempre temos um propósito com tudo. E então qual que é o pensamento do cristão, o pensamento guia do cristão para fazer ou não alguma coisa, e como isso se relaciona com a nossa fé
e com o nosso dia a dia, com a nossa vida comum no dia a dia, a nossa vida fora das quatro paredes. Para desassociar, como muitos fazem, a nossa segunda a sábado do domingo. Como que nós vivemos então a nossa segunda até o sábado? E logo então o texto amplia o exemplo que Paulo dá da ceia do Senhor. Porque que outro lugar nós comemos e bebemos? E nós lemos aqui no versículo 16, sobre Paulo falando do cálice da bênção, a comunhão do sangue de Cristo, partir, o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo aqui ele está falando não somente da vida na igreja. Paulo ele está falando da vida prática, do nosso dia a dia. Então ele não se limita à vida dentro da igreja, mas a toda a extensão da vida do cristão. Paulo então ele está mostrando como o cristão deve viver na totalidade da sua vida. Não existe nenhum ponto da vida do cristão que seja neutro, ou seja, todos os momentos da vida do cristão apontam para alguma coisa, ou para si mesmo, ou para a idolatria, ou para o pecado, ou apontam para Deus. Mas a transformação do cristão, a nova vida do cristão, ela não se limita, ela não está apenas no comer ou no beber. O próprio texto nos diz, ou façais outra coisa qualquer, independente do que você faça. Portanto, quer você coma, quer você beba, independente do que você faça, você tem que fazer tudo para um propósito. Ou seja, tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos e desejamos deve ser afetado pela nossa nova vida em Cristo. E é interessante que o texto original, no grego original, o ato de comer não é apenas o ato de comer, mas o que é usado ali dá a entender que é um estilo de vida, é a vida prática, é o dia a dia, são os hábitos que nós temos. Ou seja, Paulo está falando, portanto você tem a sua vida prática, os seus hábitos, aquilo que você faz de maneira automática todos os dias, o seu estilo de vida, se você se alimenta de determinada maneira, se você pratica exercícios ou não, se você gosta de determinado estilo de música ou não, se você vive uma vida desse jeito ou não, tudo isso está englobado, está dentro daquilo que Paulo está falando. E o texto também não se limita apenas ao beber, a palavra aqui é beber, e a palavra usada no grego é beber, mas ela não traz essa limitação. Ela trata das necessidades básicas da vida. Ou seja, como nós fazemos as nossas necessidades básicas da nossa vida, como beber, comer, nos alimentar. Então Paulo ele está buscando englobar todas as coisas, ele está buscando mostrar que na sua totalidade não existe uma área da vida do ser humano que não é transformada pela morte e ressurreição de Cristo, pela obra de Deus em nós. E a partir disso, Paulo ele vem nos mostrar que aquilo que é motivo de idolatria para alguns, é oportunidade para o cristão demonstrar a vida nova que ele tem em Cristo. Aquilo que é motivo de idolatria para alguns, é oportunidade para nós mostrarmos que nós temos uma vida nova. Aquilo que para outros é motivo de perdição, é uma oportunidade do cristão de glorificar a Deus, obedecendo a Deus e apontando o caminho, mostrando uma nova maneira de viver. Ou seja, o comer, o beber, o fazer qualquer outra coisa, é uma oportunidade que nós temos de dizer: ei, existe um Deus que me salvou e pode salvar você também. Existe um Deus que entregou o seu Filho naquela cruz por mim e por você e te dá uma nova vida, uma vida eterna com Ele, uma vida diferente, que não se limita às coisas deste mundo, mas uma vida para Ele. Então, como que o cristão vive a partir da fé? Ele entende que tudo tem um propósito.
os seus hábitos, a sua rotina, a sua vida prática, o seu estilo de vida, as suas necessidades básicas, tudo tem um propósito, na sua totalidade tem um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus. O próprio texto nos diz isso: fazeis tudo para a glória de Deus. O versículo então ele termina apontando para o motivo da nova vida que o cristão recebe. A vida ela passa de vivida para os seus próprios prazeres, de vivida para si mesmo, para uma vida que é vivida para Deus, com o objetivo de apontar para Deus, de demonstrar em todas as coisas quem Deus é e o que Ele fez e faz. Ou seja, o cristão agora ele entende que a vida que ele vive não é uma vida voltada para si, é uma vida voltada para Deus, é uma vida voltada com um objetivo, que é apontar, que é demonstrar no seu viver que quem Deus é e o que Ele faz. E qual a melhor maneira de nós expressarmos isso, mostrando que Deus enviou o seu Filho para salvar o perdido? É isso que a nossa vida ela deve mostrar sobre aquilo que Deus faz. Quem esteve aqui na última quarta-feira viu que esse é o ponto mais alto da história humana, esse é o clímax da história humana. E nós como cristãos, nós não fomos salvos para vivermos para nós mesmos, nós fomos salvos para contar a história de Cristo, para contar a história de Deus. E é a partir dessa convicção que o cristão então ele vai viver a sua vida em todos os momentos, sejam eles dentro ou fora da igreja. Nós lemos hoje de manhã que é o vosso culto racional, é a maneira pela qual o nosso viver, é a maneira pela qual nós demonstramos a Deus que nós cultuamos a Ele dia após dia. Então não existe mais divisão para aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, mas existe uma vida que é vivida inteira e completa para glorificar a Deus. Não existe domingo eu sou da igreja, segunda a sábado eu faço outras coisas. Existe uma vida de segunda a segunda, de domingo a domingo, que aponta, que mostra, ei, existe um Deus, e eu estou mostrando como esse Deus é a partir de quem eu sou. Então até as menores ações, as ações mais automáticas que nós fazemos, como comer e beber, elas devem ser orientadas a Deus, ou seja, elas têm o fim, o objetivo de apontar para Deus. O nosso mínimo respirar, ele deve apontar para Deus. Ele deve nos lembrar que se eu tenho fôlego, é porque Deus soprou o fôlego de vida em mim, é porque Deus me deu uma vida. E se eu tenho uma vida, Deus também me deu uma nova vida em Cristo. Então a partir dessa nova vida que eu tenho em Cristo, eu devo mostrar quem Deus é. As nossas ações contínuas, o nosso estilo de vida, a nossa vida prática, os nossos hábitos, eles refletem a Deus. A glória de Deus então se torna o guia para tudo aquilo que o cristão vai fazer, pensar, sentir e desejar durante todos os seus dias, suas semanas, seus meses, seus anos. E aí que vem a pergunta: eu estou refletindo quem Deus é com isso que eu estou fazendo, com isso que eu estou pensando, com isso que eu estou sentindo, com isso que eu estou desejando? Mas se nós ficarmos só nisso, nós vamos entender o que está sendo falado, mas nós não vamos entender completamente o que está sendo falado. Porque se eu perguntar para cada um aqui o que é a glória de Deus, muitas vezes muitos terão respostas diferentes, e alguns talvez até nem consigam responder, definir. A glória de Deus é isso, porque é uma palavra que nós falamos muito, mas que nós definimos pouco. O que é a glória de Deus? É Deus ser exaltado sobre todas as coisas? É Ele ser o objeto do meu
elogio, porque muitas vezes glória para nós é isso, ele recebeu a glória da vitória, ele recebeu toda a fama, o poder daquilo que ele fez. E muitas vezes nós pensamos isso, eu vou à igreja para dar glória a Deus por causa de alguma coisa. Mas a glória de Deus, nós precisamos entender de acordo com esse texto. No Antigo Testamento, muitas vezes, a glória de Deus ela era atrelada à presença de Deus. E no Antigo Testamento nós vemos Deus se manifestando de muitas maneiras. Por meio do fogo, por meio da água. E isso indicava a presença de Deus. Mostrava que Deus estava ali. Mas, depois que Cristo vem, a expressão exata de Deus, a glória de Deus em forma de homem, Deus não mais precisa demonstrar a sua presença em fogo. A presença dele já esteve aqui entre nós. E o texto aqui, ele vem trazer a glória de Deus de uma outra maneira. A glória de Deus é a manifestação do caráter de Deus. Ou seja, é a manifestação do ser de Deus, quem Deus é. E ela envolve a honra a Deus, como eu já disse, mas também a obediência a Deus, e também o testemunho público, o mostrar quem Deus é, mostrar que eu sou um cristão, que Deus existe. E então o homem, ele foi criado com o propósito de refletir, reconhecer e exibir Deus em tudo. Ou seja, em tudo o homem, o ser humano, precisa mostrar quem Deus é, refletindo como um espelho. Quando nós olhamos para o espelho está refletindo alguma coisa. Então existe uma imagem que o espelho está refletindo. Nós temos, então, que refletir quem Deus é. Nós, então, devemos reconhecer quem Deus é. Deus, o Senhor é isso, isso, isso e isso. E nós precisamos exibir quem Deus é, por meio das nossas ações. Nós devemos mostrar quem Deus é. Mas quem Deus é? O que é o caráter de Deus, o ser de Deus? Dentro da teologia nós temos, o mais comum é nós termos 21 atributos de Deus. Alguns são comunicáveis, outros são incomunicáveis. E o que isso tem a ver com a gente? 21, a maior parte é incomunicável, porque ele não se transfere a nós, seres humanos. Deus é onipresente, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é todo poderoso. Deus, ele é infinito em seu ser. Ou seja, isso não é comunicado a nós. Nós não podemos ser onipotentes, oniscientes, onipresentes. Não somos infinitos no nosso ser. Então isso, só Deus é. Porém, existem atributos comunicáveis de Deus, que Deus transfere a nós, de uma maneira ou de outra. E que nós mesmo, na nossa natureza caída, nós podemos refletir, nós podemos reconhecer, nós podemos mostrar, exibir. O que Deus é? Quais que são esses atributos? Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. Alguns consideram justiça e retidão a mesma coisa. Deus é bom, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é amoroso, Deus é sábio. Essas coisas nós conseguimos refletir na nossa vida. Ou seja, quando nós olhamos o texto dizendo fazei tudo para a glória de Deus, cada coisa que eu vou fazer na minha vida é para refletir que Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é sábio. E é esse o ponto, o nosso terceiro ponto. Como viver a partir da fé? Nós entendemos que tudo tem um propósito. Nós entendemos que o cristão, que esse propósito para o cristão é glorificar a Deus. E nós entendemos então, analisando todo o versículo, nós já dividimos ele em partes, agora nós vamos analisar ele inteiro, partindo dessa nova ideia que nós temos a partir dele.
de que esse propósito é vivido na vida prática do cristão. A partir do novo nascimento, o cristão não mais vive para si, ele não aponta mais para si. Agora, ele deve entender e viver de maneira que demonstram os interesses de Deus e a obra que o próprio Deus fez nele. Isso muda a maneira de viver do cristão. Isso muda a segunda-feira do cristão. Por quê? O cristão, ele vive para refletir a Deus no mundo com todo o seu viver. Não há uma parte da vida do cristão que esteja fora disso, que não mostre ao mundo quem Deus é. E então a questão que fica é: como você vive de maneira intencional para a glória de Deus, buscando cumprir o propósito dele no seu dia a dia? Como você vive de maneira intencional seu culto racional para a glória de Deus, buscando cumprir o propósito dele no seu dia a dia, buscando refletir quem ele é no seu dia a dia? Como você busca o interesse de Deus, busca refletir a Deus, mostrar quem Deus é na igreja, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos seus estudos, na sua família, nos seus relacionamentos? Como que você faz isso no seu dia a dia? E essa é a questão que fica para nós. Como que nós agora pensamos, como que eu consigo refletir quem Deus é na minha vida? Como eu consigo mostrar pelo meu viver quem Deus é? Irmãos, isso muda a maneira como nós encaramos a nossa vida prática e nós vivemos o nosso dia a dia. Não sei vocês, mas isso muda a maneira como eu encaro o meu dia a dia. A família, então, ela não se torna mais apenas aqueles que nós amamos, aqueles que estão conosco, que vivem debaixo do mesmo teto. Mas a família são aqueles que nós mostramos a Deus mais intimamente, que nós demonstramos a Deus na nossa vida íntima. E que nós nos esforçamos para que eles também reflitam a Deus, também mostrem quem Deus é. O trabalho, a escola, os estudos não são mais algo que nós fazemos pelo sustento, pelo dinheiro, não é mais algo apenas cansativo para nós, mas são oportunidades que nós temos de mostrar a justiça de Deus. Porque a partir do momento que eu faço isso de maneira justa, que eu faço o trabalho que eu tenho que fazer sem enrolar, que eu estudo de maneira justa, que eu não colo nas provas, que eu não procuro uma maneira de tirar uma nota maior, eu estou mostrando a justiça de Deus, a retidão de Deus. Lutero tinha uma frase interessante quando ele responde a um sapateiro. O sapateiro chega para ele e pergunta: como eu posso glorificar a Deus? Como eu posso mostrar a Deus no meu trabalho? E Lutero responde para ele: faça o melhor sapato que você conseguir, da melhor maneira possível, e venda-o a um preço justo. Ou seja, nós estamos mostrando que o Senhor é justo, que o Senhor é reto. Nós estamos mostrando a bondade de Deus na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Os nossos relacionamentos não são mais aquelas pessoas que apenas nós amamos, aquelas pessoas que nós nos damos bem, aquelas pessoas que nós temos alguma coisa em comum. Mas são as pessoas que nós demonstramos o amor de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus. E o próprio Paulo, ele dá esse exemplo logo a seguir. Versículo 32 até o primeiro do versículo 11: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo diz: olhem para a maneira como eu vivo, vejam como eu estou tentando em tudo, para com todos ser agradável. Não porque eu quero, porque eu sou bonzinho, mas porque eu quero que muitos cheguem à salvação. Me imitem como também imito a Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos aquele que glorificou a Deus, que mostrou quem Deus é, em sua essência, em tudo que fez, porque Ele era Deus.
Ele é Deus. Concluindo, irmãos, a nossa vida deve refletir a Deus em sua totalidade. Não deve existir um momento da nossa vida onde as pessoas não vejam Deus sendo expresso, sendo refletido. Jesus foi o melhor exemplo de como viver para a glória de Deus. Ele não fazia distinção na maneira como ele vivia. Antes ele buscava mostrar quem Deus é em todos os momentos. E nós precisamos entender que viver a partir da fé é conscientemente fazer tudo para a glória de Deus, mostrando quem Deus é ao mundo. Ok, nós falamos muito sobre vida prática, sobre hábitos. E agora a questão, nós aplicamos isso à nossa vida. Deus tem sido refletido no seu dia a dia? Nós podemos ver Deus sendo refletido no seu dia a dia? Quando você acorda, faz a sua oração ou não, faz sua devocional ou faz sua devocional mais tarde ou até não faz, toma seu café, escova os dentes, se arruma, vai trabalhar, vai para a escola, vai para onde quer que seja, ou fica em casa cuidando da casa, e aí vai para os seus afazeres, sejam eles domésticos, sejam eles de trabalho, sejam eles de estudo. Depois volta para casa, convive com a sua família. Deus tem sido refletido no seu dia a dia. Se você sair da sua vida e olhar ela como um espectador, como um observador, você olharia e diria: eu vejo Deus sendo refletido. Ou você diria: não refleti a Deus. Nesse momento eu não refleti, mas nesse aqui eu refleti. Na nossa vida prática, no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos, no modo como nós saciamos as nossas necessidades básicas, nós temos apontado para Deus, nós temos refletido quem Deus é. A prática constante, ou o padrão de vida do cristão, reflete a Deus, é o nosso culto racional. Nós fazemos isso de maneira consciente. Eu estou me alimentando agora, refletindo quem Deus é. Eu levei uma fechada no trânsito, mas ao invés de xingar, de tacar a mão na buzina, de fazer tantas outras coisas, eu vou ser misericordioso, eu vou refletir quem Deus é, eu vou ser manso. Quando existe algum tipo de desavença na minha família, e alguém fala algo que me machuca, como que eu vou reagir? Eu vou devolver na mesma moeda, ou eu vou refletir quem Deus é? Eu vou ser compassivo, vou ser perdoador, vou ser amoroso. E aqui, irmãos, não estou falando de que nós, então, a partir de agora, todo mundo pode pisar em cima de nós, todo mundo pode fazer o que quiser conosco, que nós só abaixaremos a cabeça, lemos, ok, está bom. Mas não, nós precisamos buscar refletir a Deus no nosso viver. Nós vivemos para a glória de Deus na nossa vida prática, quando reconhecemos quem Deus é, vivemos de acordo com o seu caráter e tornamos Deus visível aos outros. Ou seja, nós reconhecemos quem Deus é, nós adoramos a Deus. E adorar não é somente cantar, não é somente louvar a Deus. Adorar é o nosso dia a dia, é nós olharmos para algo ou alguma coisa acontecer nas nossas vidas e nós falarmos: Deus, que bondade, Deus, como o Senhor é grandioso. O homem passou perto da lua esses dias, e nós temos fotos que nós nunca antes vimos da lua. E eu só consegui olhar para aquilo lá e falar como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso naquilo que Ele faz. É a gratidão a Deus, é a reverência a Deus, é viver de acordo com o caráter de Deus, a santidade, a justiça, é tornar visível Deus aos outros.
As nossas ações explicam quem Deus é. Nós agimos então com integridade. Nós amamos com um amor sacrificial aquele a quem nós devemos amar. E o próprio Paulo, ele dá exemplos disso em Efésios 5. Como nós vivemos uns com os outros de maneira que Deus é glorificado. A relação entre marido e mulher, a relação entre pais e filhos, relação entre servos e senhores. Como então nós aplicamos isso na nossa vida comum? Como nós demonstramos que a ressurreição de Jesus transforma as nossas vidas? A ressurreição de Jesus se aplica à nossa segunda-feira. Quando conscientemente nós vivemos de maneira que reflete a Deus, trabalhando ou estudando da melhor maneira possível, de maneira justa, a justiça de Deus. Nas palavras nós demonstramos amor, verdade, mansidão. Nos relacionamentos nós mostramos graça, amor, paciência, perdão. Nós demonstramos isso na nossa família. Nós demonstramos isso quando entramos em confrontos com alguém, quando nós somos contrariados, nos nossos pensamentos, inveja, desejos, ressentimentos. Será que esses sentimentos apontam quem Deus é? Os nossos pensamentos apontam quem Deus é? Com o dinheiro, tendo responsabilidade, não vivendo só para consumir, sendo generosos nas nossas reações. Quando nós reagimos a alguma injustiça, quando nós temos que esperar, ninguém gosta de filas, mas como nós reagimos a isso? Quando nós reagimos à frustração, o celular, o nosso treino, o tempo gasto com essas coisas, é para a saúde ou é para nós idolatrarmos o nosso próprio corpo? Glorificar a Deus é tornar visível quem Deus é, através de tudo o que você faz. Que nós possamos, irmãos, nos lembrar da obra de Cristo, nos lembrar como o presbítero Paulo, agora não mais o apóstolo, o presbítero, nos trouxe a reflexão em Eclesiastes, alguns meses atrás, que existe uma vida que, se nós pararmos para olhar como Salomão fez, essa vida ela pode muito bem ter um fim em si mesma que não é muito agradável. Mas quando nós vivemos ela para Deus, em Cristo, por meio do Espírito, nós estamos vivendo a plenitude, nós estamos vivendo aquilo que Deus quer de nós. A primeira pergunta do nosso catecismo diz: qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, nós somos criados para refletir quem Deus é. Que nós possamos refletir nas nossas vidas, no nosso dia a dia, quem Deus é. Sua bondade, sua justiça, sua misericórdia, sua mansidão, sua sabedoria, seu amor, sua santidade. E que nós possamos mostrar aos outros que existem dois tipos de vida. Uma que vive para si e outra que vive para Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nós pudemos aprender um pouco mais de Ti. E nos ajuda, Senhor, a viver de maneira que glorifique ao Senhor. Que nós possamos refletir a Ti em todos os momentos da nossa vida. E nos ajuda nisso, ó Deus. Porque nós sabemos que muitas vezes nós queremos viver para nós mesmos. Nós não Te amamos de todo o nosso ser, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Nós amamos a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a amar a Ti, a refletir a Ti, a mostrar aos outros que o Senhor existe, o que o Senhor fez por nós, e vivermos, ó Deus, de maneira que agrada a Ti. Que o Senhor nos auxilie nisso, ó Pai. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que nada neste mundo, ó Deus, seja mais agradável aos nossos olhos do que viver para Ti. Que nossos hábitos, que nossas rotinas, elas demonstrem quem o Senhor é, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nosso culto está encerrado, nossas programações estão passando aí na tela.